Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Olha aí, o mês já foi embora, né? Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha todos os dias trazendo aí para você as principais notícias. 3 carros foram engolidos por uma cratera na rodovia SE 290, no Sergipe. Uma morte, pelo menos, foi confirmada. O local está interditado até o momento. Segundo informações do G1, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da meia-noite e meia, esta madrugada já de quarta-feira, né? Pois os carros haviam sido arrastados pelas correntezas da água, né? Pela correnteza da água, fortes chuvas que caem lá no Sergipe, né? E quando o corpo de bombeiros e a polícia chegaram lá, encontraram pessoas penduradas a galhos de árvore pedindo socorro e os carros engolidos por uma cratera que se formou na rodovia. A cratera está entre os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Quando os policiais chegaram no local e o corpo de bombeiros, as pessoas estavam pedindo socorro, eram 4 pessoas que estavam penduradas a galhos de árvore e os carros na cratera, né? Os policiais e o corpo de bombeiros socorreram ali as pessoas que estavam penduradas e essas pessoas foram levadas para o hospital de Itabaianinha. Esse resgate foi feito com a ajuda de moradores. A rodovia ela segue interditada, tá? E ainda não tem previsão de liberação, uma vez que a cratera é enorme. O governo do estado disse que a rodovia pode sofrer um reparo, né? Pode ser reparada em questão de 72 horas, mas é preciso que o tempo colabore também, né? Então, enquanto estiver chovendo, nada se pode fazer. Bom, uma morte então nesse acidente foi confirmada e o corpo estava dentro de um dos carros que foi engolido pela cratera, né? Os carros estão sendo retirados do buraco nesta manhã de quarta-feira. Olha, para você que precisa trocar os pneus do seu carro e quer pagar bem menos por isso, venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais e importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão, além daquele excelente atendimento, é claro. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Mas eu quero te perguntar também, você já é inscrito no canal? Então, se inscreva. Ó, o botãozinho aí embaixo, escrito inscrever-se. É um botãozinho vermelho. Tá escrito em vermelho. Inscreva-se no canal. Dá o seu like neste vídeo, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assistir, né? E assim o canal possa crescer aqui no YouTube. Gente, é importante, quanto mais visualizações a gente tiver, o algoritmo lá do YouTube, né? Ele vai reconhecendo pelo número de visualizações que esse conteúdo ele pode ser mostrado para mais pessoas. Mas é interessante que além da visualização, tenha tempo de visualização. Porque se você entra no vídeo e logo já sai, você não gostou, né? Pelo menos é assim que o YouTube entende. Mesmo que você entrou, mas tem outra coisa para fazer, aí você saiu, o YouTube entende que você não gostou do conteúdo. Então, é importante assistir o vídeo até o fim, né? Por quê? Porque esse tempo de visualizações também conta, tá? Então, conto com você, conto com a sua ajuda para assistir e assistir até o fim, claro,
e também compartilhar com outras pessoas, falar do canal para outras pessoas. Ajude-nos a crescer aqui na plataforma para que os nossos vídeos possam ter mais visualizações. Nós estamos próximos aí dos 1000 inscritos, falta quase 100, né? Mas estamos quase lá, né? Faltando menos de 400 horas de visualização para chegar às 4.000 horas também. Mas o que é interessante a gente pensar? Gente, nós precisamos aumentar o tempo de visualização, as visualizações. Por quê? Quando a gente fizer a monetização, o YouTube faz o cálculo por uma certa... não é por cada visualização, e sim, por exemplo, a cada 100 visualizações. Então, quando a gente fizer a parceria com o YouTube, igual a luta vai ser de aumentar as visualizações, aumentar as pessoas que assistem os vídeos. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. E por falar em chuvas, vamos falar das fortes chuvas no Paraná, que acabou acontecendo um deslizamento de terras na segunda-feira, e esse deslizamento chegou à rodovia 376, ali na região litorânea do estado. As chuvas continuam, né? O trabalho de resgate é intenso. 2 pessoas já morreram e 6 pessoas foram retiradas com vida, né? Foram resgatadas com vida. 6 pessoas foram resgatadas com vidas num deslizamento que arrastou pelo menos 15 carros e 6 caminhões. Nós já falamos aqui, né, que no vídeo de ontem, que o prefeito, inclusive, de uma das cidades vizinhas ali, estava um dos carros quando foi atingido pelo deslizamento. Ele e seu motorista conseguiram quebrar as janelas do veículo e sair e foram procurar socorro, né? Então, as chuvas continuam. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informou ontem à noite que a rodovia ela pode desabar a qualquer momento. Ela está toda interditada, não passa ninguém, né? O deslizamento foi enorme, gente. Não passa ninguém e a rodovia pode vir a desabar. Então, um risco enorme para a população. Se tem alguém ali ainda engarrafado ali, não sei se os carros já conseguiram fazer a manobra, né? Muitos a gente sabe que conseguiram manobrar conversando ali e voltaram, né? Agora, não sei se tem alguém próximo ali à rodovia, eu não tenho essa informação agora, mas o que eu sei é que a rodovia pode desabar a qualquer momento, uma vez que o chão está encharcadíssimo, né? O solo encharcado, isso vai provocar deslizamento, inclusive embaixo da rodovia, pelo peso que ela recebeu pelo deslizamento de terra. Então, grandes riscos ali, né? Pessoas que ainda podem estar dentro de algum daqueles veículos que estão sendo examinados cuidadosamente pelos bombeiros, mas os próprios bombeiros e a Defesa Civil alerta para um possível desabamento aí nessa rodovia lá no estado do Paraná. PEC da transição ou PEC do Bolsa Família. Vamos falar um pouco de política agora, né? A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu ontem assinaturas no Senado Federal para que a PEC possa tramitar na casa. A PEC foi apresentada pelo relator do Orçamento 2023 no Senado. E ele apresentou a PEC, e aí essa PEC protocolou, né? E aí essa PEC precisaria de 27 assinaturas para ela começar a tramitar, e ela começa na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No final da manhã de ontem, as 27 assinaturas já estavam feitas. Mas aí no início da tarde, eles conseguiram mais, né?
São 29 assinaturas, mais do que o necessário, para a PEC tramitar no Senado Federal. Essa PEC, ela traz o pedido do governo eleito de tirar do teto de gastos o dinheiro que será pago o Bolsa Família do ano que vem, né? Bolsa Família, os R$ 600 de Bolsa Família, os R$ 150 para a família cadastradas que tiverem crianças até 6 anos de idade, né? Então, tiraria ou elevaria o teto de gastos, ou melhor dizendo. Então, esse valor seria de 175 bilhões de reais. Na mesma PEC, o governo eleito, né, está pedindo mais 23 bilhões de reais fora do teto de gastos. Segundo a equipe do governo, tem outros programas no Brasil que precisam de dinheiro e não tem. Como, por exemplo, o Farmácia Popular, que eles querem estruturar já a partir do início do ano. Né? Então, tem aí 175 bilhões de reais, né? E mais 23 bilhões de reais fora do teto, num total de 198 bilhões de reais, né? Que estariam fora do teto de gastos, para que o governo pudesse então estruturar esses outros programas sociais, segundo a equipe do governo eleito. Eu quero adiantar para vocês, já existe deputados e senadores do PT que disseram que essa PEC ela vai liberar cerca de 23 bilhões de reais para o orçamento ainda este ano, para favorecer aí essa tramitação, essa mudança de governo. Porque, segundo a equipe do governo eleito, não há dinheiro. O orçamento que foi elaborado para 2023 e o que está em curso, né? Perdão, é muito apertado, né? Então, segundo eles, é preciso liberar um pouco de dinheiro para que se consiga, no final deste ano e no começo do ano que vem, fazer alguns pagamentos que são necessários, como, por exemplo, para a população, afirmou deputados petistas e senadores petistas. Pois é, mas apesar da falta de tempo e da pressa que o governo eleito tem de eleger essa PEC, uma vez que ela tem que ser aprovada, eleger a PEC, né? Aprovar a PEC, ela tem que ser aprovada antes do Congresso Nacional aprovar o orçamento de 2023. O senador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Davi Alcolumbre, disse que não vai marcar uma reunião com a Comissão de Constituição e Justiça esta semana, que a PEC só será analisada pela comissão na semana que vem. Questionado do porquê, Davi Alcolumbre disse que a PEC ela tem que tramitar em 17 dias no Congresso Nacional. Por isso, tem que ter um texto. O texto tem que estar compatível com a Câmara e com o Senado. Não adianta fazer um trabalho no Senado e chega lá na Câmara, não passa. Então, eles querem um texto que possa ser aprovado por ambas as casas. O que acontece então? Vão estudar o texto, debruçar no texto, claro que vão enviar esse projeto já para a Câmara, para que os deputados já vão estudando essa possibilidade, e depois fazem uma reunião, e aí então estudam na comissão e aprovam, e ela vai aí para o plenário do Senado Federal e pode ser aprovada lá. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que assim que a Comissão de Constituição e Justiça
aprovar a PEC, ela já vai para a pauta do plenário do Senado e pode ser votada ainda na semana que vem. A gente lembra aqui que essa PEC ela autoriza valores além do que vai ser o que está estabelecido ou que vai ser estabelecido no orçamento anual. O que seria esse teto de gastos? O orçamento ele tem que calcular o que vai ser gasto no ano seguinte. Por exemplo, calcula-se este ano o que vai ser gasto pelo governo federal no ano que vem, em todas as áreas, educação, saúde, segurança pública, enfim, na área social, em tudo. E aí, eles calculam em cima do que é arrecadado pelo país, em cima do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é isso? Tudo o que se arrecada no país é o PIB, né? Aí calcula-se um percentual em cima do PIB. O orçamento que foi enviado para o Congresso Nacional este ano para ser votado para valer para o ano que vem, foi enviado pela equipe do presidente Jair Bolsonaro. Nesse orçamento, ele faz um cálculo de 17% do PIB, ou seja, 17% de tudo o que o Brasil arrecada, o governo pode gastar o governo pode gastar, né? Em tudo, em seus gastos do governo federal. A equipe do presidente Lula, do presidente eleito, está tentando elevar esse cálculo de 17% do PIB para 19% do PIB. Esse é o cálculo, tá? Então, de tudo o que o Brasil arrecada, a União, ou seja, o governo federal pode arrecadar, segundo o orçamento que a equipe do presidente Jair Bolsonaro mandou para a Câmara para ser votado, para o Congresso Nacional para ser votado, pode usar 17%. Então, o governo eleito quer que use 19%. Entendeu? Não sei se deu para você entender, mas é mais ou menos assim, calculado em cima do Produto Interno Bruto brasileiro. Bom, ontem eu falei aqui que o governo federal, o MEC, havia bloqueado valores para as universidades federais no Brasil. Eu disse que o valor seria, que foi bloqueado, de 244 milhões de reais. As entidades que denunciaram esse bloqueio diz que o bloqueio total feito na segunda-feira foi de 1,64 bilhão de reais. 1,64 bilhão de reais, é isso mesmo. 1,64 bilhões, tá? Segundo eles, só nas universidades federais e institutos, o bloqueio chega a 366 milhões de reais. Então, esse bloqueio aconteceu na segunda-feira, tá? E os representantes das universidades no Brasil dizem que, se não for revertido, não tem condições de manter as universidades. Eles não vão poder pagar, por exemplo, salários, água, luz e algumas bolsas de estudo, tá? O MEC respondeu através de uma nota a esse suposto contingenciamento, né, que na verdade é um bloqueio, é retirada desse dinheiro das contas das universidades, né? Na educação, num todo, foi mais de 1 bilhão de reais, né, o corte aí que aconteceu segunda-feira, dia do Jogo do Brasil. O MEC disse o seguinte, o MEC é o Ministério da Educação, tá? Disse em nota ontem que foi notificado
pelo Ministério da Economia sobre o contingenciamento e que está buscando solução. Mas o MEC não falou nada de valores, não falou quem seria prejudicado, se há possibilidade de alguém ser prejudicado com isso, né? Claro que há, né? Mas o MEC não se pronunciou a respeito, só disse que está buscando soluções. É estranho mais um corte na educação, né? No final aí do governo do presidente Bolsonaro, mais um corte na educação, né? Mas agora eu quero falar com você da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, bom atendimento e os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo com certeza você faz um excelente negócio. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã. E atende Laguna e toda, eu disse toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Se você não ligou, vale a pena ligar. Sem compromisso, você pode fazer lá um orçamento, né? E ver possibilidades. Vidraçaria Triângulo. Os partidos PT, PV, PCdoB e PSB anunciam apoio à candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara no início do ano que vem. Os 4 partidos juntos somam aí mais de 94 deputados que sem dúvida apoiarão Arthur Lira na eleição do início do ano. A base governista de Lula, né, a base do governo eleito, vai se unindo aí, né, para garantir a governabilidade para o presidente eleito. Bom, junto com eles, mais 10 siglas já anunciaram apoio à candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara. Com esses apoios, somando aí a base do Lula e mais os 10 partidos, né, somando aí já 14 partidos ao todo, o presidente da Câmara, para sua reeleição, contará com cerca de 300 votos, quase 300 deputados aí nesses 14 partidos. Então, Arthur Lira é um forte influenciador dentro da Câmara, né? Tem influência aí em vários partidos, né? E está batalhando pela sua reeleição. E agora buscou a base do governo eleito para angariar votos para a sua reeleição. Intensos combates no leste da Ucrânia. Na península de Quimburnio, os soldados ucranianos tentam tirar, né, a península das mãos do inimigo, com combates sangrentos naquela região, né? E os ataques russos estão cada vez maiores na região ali daquela península. Bom, lá em Kherson, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, só na última semana foram pelo menos 30 ataques consecutivos que aconteceram na região, né? Não na cidade de Kherson, mas na região ali, tentando tomar território. E os soldados ucranianos estão na batalha, né? Tentando não permitir que a Rússia retome ali algumas regiões que a Ucrânia já retomou, né? É uma briga de retomada, né? Então, os ataques continuam. O sistema de defesa da Ucrânia também continua firme, né? Embora quando a guerra começou, a Rússia tinha a Ucrânia como um país fraquinho e com questão de 2 dias estaria dominada, né? Não foi o que aconteceu. Estamos aí há quantos meses já, né? No dia 24 de novembro fez 9 meses de batalha, 9 meses de guerra, né? E a Rússia chegou a dominar territórios, perdeu territórios, dominou novamente, perdeu novamente. Alguns territórios a Rússia não suportou ficar
por causa da logística, ou seja, para manter esses soldados, esse exército nesses locais estava ficando muito caro. A Rússia acabou retirando, né? Mas o fraquinho está resistindo por 9 meses, vai chegar ao 10º mês de resistência e com muita coragem, com muita valentia, né? A Rússia estava tentando destruir ali a infraestrutura dos municípios, destruindo principalmente, né, os locais onde as bases onde se envia energia elétrica para os municípios ali da Ucrânia. Esta semana, aliás, foi no sábado passado, o presidente Volodymyr Zelensky começou uma campanha e acionou o poder público com seus municípios e algumas das empresas privadas para que fizesse uma espécie de uma força-tarefa e retomassem o fornecimento de energia no país. Até segunda-feira já tinha restabelecido 80% do fornecimento de energia no país. Então você vê que a Ucrânia trabalha contra o tempo, mas de forma muito rápida, né? Lutando aí para manter o seu território, lutando contra o seu inimigo e também reestabelecendo aquilo que o inimigo destrói, né? Estão ainda bastante fortes nesta batalha que não tem prazo para terminar. Vamos às cotações. O dólar comercial nesta manhã de quarta-feira está em R$ 5,29. O dólar turismo em R$ 5,52. O euro em R$ 5,49. A saca de soja está cotada nesta manhã de quarta-feira em R$ 183,05. A saca de milho em R$ 85,96. Portal Dolly vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Eu volto amanhã com as principais notícias do dia. Um forte abraço e até lá.